Então vamos lá, gente. Vamos começar com o patrimônio cultural imaterial. Esse que não tem como a gente pegar, esse que não é palpável, mas que a gente conhece, que a gente vê, que a gente convive sempre com eles. Então eu coloquei aqui para vocês no nosso material, podem ser manifestações literárias, músicas, artes cênicas, lúdicas, rituais, festas, praças, santuários, enfim, mercados. Eu vou mostrar para vocês um mercado bem famoso. E daí você pensa assim, mercado, mas mercado é físico, é palpável. Mas é que eu não tô falando do local físico, a gente tá falando da forma, a gente vai chegar lá, a forma de comercialização daquele mercado, tá? Então, tudo que for considerado, que for reconhecido como cultura, mas não é palpável, são expressões, são demonstrações, são formas de agir, formas de viver, formas de se manifestar. Tudo isso é cultura brasileira, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês de bens imateriais brasileiros. A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, tá? Já vou trazer mais dados sobre ela. Feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas Gerais, que eu já tinha falado para vocês. As matrizes do samba no Rio de Janeiro. E aqui do Paraná, o que eu encontrei, o único que eu encontrei nas listas do IFAM como sendo patrimônio cultural e material é o fandango caiçara, tá? Modo de dança, de expressão através da dança. É considerado também. Então vamos lá. Começando aqui, ó, um exemplo, essa festa, né, do Círio de Nazaré. É uma festa super grande, é uma festa que é celebrada aqui no Brasil desde 1793, mas ela começou em Portugal. Reúne, assim, milhares e milhares de pessoas todos os anos que vão para essa festa. De peregrinação, assim, de questão religiosa, de unir pessoas num mesmo evento religioso, é a maior festa que existe no Brasil, tá? Então é uma manifestação de cultura bem grande aqui. Feira de Caruaru é um importante mercado ao ar livre da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Na feira são vendidos produtos bem variados, desde frutas, verduras, rádios, calçados, de tudo que você imaginar vai ter lá na feira. E como eu estava explicando para vocês, não é o local físico do mercado ali, não é o espaço, mas é o modo como essas pessoas vendem ali e vendem de um tudo, tá? Ele foi reconhecido como cultura porque a gente habituou-se a dividir muito bem. Então a gente tem feira que é para vender, sei lá, frutas, verduras, legumes. A gente tem a feira gastronômica, a gente tem o mercado onde a gente vai comprar determinadas coisas, a gente tem a loja onde a gente vai comprar roupa, onde a gente vai comprar calçado. Ali é um mercadão aberto que comercializa de um tudo, desde animais vivos, e eles praticam escambo, dá para trocar, de repente você chega com uma galinha e sai com 5 quilos de batata, sabe? Então, por isso que é a parte imaterial, é a parte da cultura, da forma de comercialização deles ali, e não o local físico em si. O frevo, tá? Uma forma de dança muito comum aqui no Brasil, que mistura marcha, machixe e vários outros tipos. A gente já reconhecia o frevo como patrimônio cultural nosso aqui há muito tempo, mas a Unesco reconheceu como patrimônio cultural mundial desde 2012, tá? O frevo. Então é uma expressão artística brasileira que ficou bem famosa, assim como a capoeira, né? É uma forma de expressão também que seja você acredite que é uma dança, que é uma arte marcial, enfim, mistura ali um pouco de tudo. É muito popular no Brasil, desenvolvida né, a partir de descendentes de escravos e, enfim, que se tornou também muito conhecida e também passou a ser reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural
mundial. Então, desde 2014. Então, aqui o Brasil já reconhecia desde 2008 como patrimônio cultural nacional e desde 2014 a Unesco reconhece também a capoeira como patrimônio mundial. E o patrimônio cultural material. Bom, esse é fácil, esse é o que a gente pega, esse é o que a gente vê, é o que a gente pode ir visitar, é o que a gente entra de repente dentro, né? Então podem ser núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos, coleções arqueológicas, acervos de música, acervos de fotografias, enfim, de um tudo. Não precisa ser necessariamente um imóvel, esta casa, pode ser uma coleção de coisas, sei lá, uma coleção de selos da década sei lá, do século passado que tem que ter alguma expressão, tem que ter algo ali de importante do ponto de vista da cultura. Então, esses selos eram selos que retratavam a vida cotidiana daquele século. Ótimo, tem uma cultura envolvida naquilo. Coloquei aqui para vocês alguns conjuntos arquitetônicos que são considerados como cultura material. Ouro Preto, então vejam, não é uma única coisa. Lembra que no comecinho, lá no artigo 216, a gente falou? Pode ser um bem, como pode ser um conjunto, tomados individualmente ou em conjunto. Então, a cidade de Ouro Preto como um todo, Paraty, no Rio de Janeiro, Olinda, São Luís, paisagísticos, Lençóis, na Bahia, Serra do Curral, grutas do Lago Azul, esse eu vou colocar fotos para vocês, Corcovado, no Rio de Janeiro. Aqui no Paraná, o que a gente tem como cultura material? Alguns exemplos, claro que tem muito mais. Colégio dos Jesuítas, em Paranaguá, todo o conjunto arquitetônico e urbanístico de Paranaguá, a estrada de ferro que liga Paranaguá a Curitiba. No total, tem 33 processos entre aceitos, indeferidos e em trâmite dentro do IFAM. A Igreja Matriz de Guaratuba é reconhecida também, é um tombamento que iniciou em 1938 e já foi aceito pelo IFAM, então já está inscrito no livro de Belas Artes do IFAM. Então, de Guaratuba é o único patrimônio cultural material que eu encontrei para mostrar para vocês. E alguns exemplos. Então, aqui, a cidade de Ouro Preto, como eu falei para vocês, em Minas Gerais, pela questão arquitetônica, né? Toda uma arquitetura colonial, então por conta disso foi considerado todo aquele conjunto arquitetônico como bem cultural. É reconhecido também pela Unesco, não só pelo IFAM, mas também pela Unesco. Aqui, meu celular ficou na frente. Gruta do Lago Azul, tá? É um lugar maravilhoso, gostaria de conhecer, mas ainda não tive a oportunidade. Reconhecido pelo IFAM em 1978, já tem um tempo que foi reconhecido. E aí aqui eu começo daí a tratar sobre as questões de tombamento, que, como eu falei para vocês, fica aí para vocês darem uma lida, como é uma questão muito mais do direito administrativo do que do direito ambiental. Eu só deixei ali como um exemplo, por ser o mais comum, mas vocês dão uma lida que não é difícil de entender, tá? Então, gente, só recapitulando, pra gente resumir isso tudo que é cultura é meio ambiente, tá? A cultura, os bens culturais, eles se dividem em material e imaterial. Material, aquele que eu posso pegar, aquele que eu posso tocar, pode ser por conta de uma questão arquitetônica, uma questão paisagística, uma questão sei lá, a cidade inteira ou só um bem, por uma questão, como eu dei o exemplo para vocês aqui, dos dois shoppings, né? O shopping Curitiba, porque a fachada ali era um prédio do Exército. O shopping estação, porque era uma estação de trem muito famosa, era a estação central de Curitiba, onde os trens
paravam. Então, são materiais porque a gente palpa e podem vir de várias fontes da cultura brasileira. E o imaterial, aquilo que a gente não palpa, aquilo que está na cultura, mas não é plausível, e faz parte aí, pode vir de questões artísticas, manifestações de dança, manifestações de esporte, manifestações de formas de saber, formas de fazer, de criar, tudo isto é considerado cultura, certo? E aí, para a gente finalizar o nosso assunto, eu quero retomar com vocês algo que a gente conversou no semestre passado, mas que talvez lá não fizesse tanto sentido como vai fazer agora, no fim desta aula, porque agora a gente está falando de cultura. Então, eu acho que agora é a hora que esse assunto ser trazido novamente faz muito sentido e vocês vão conseguir ter uma capacidade crítica muito maior do que semestre passado, quando a gente conversou sobre isso, que é o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição, que foi incluído na Constituição por uma emenda constitucional de 2017, uma emenda recente, tá? Vou começar lendo aqui, vocês já conhecem, porque a gente já leu esse mesmo parágrafo em ocasiões anteriores, vocês vão lembrar do que a gente está falando. Ó, diz o seguinte: para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestação cultural, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registrados como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Falando em animais, o Bonovox está aqui, mas eu deixei a cortina fechada, porque senão vem muita luz lá de fora. Ó, conseguem ver ele lá? A câmera tá focando em mim, né? Então não foca muito bem nele. Mas ele tá participando, tá? Gente, vamos lá. Não tem a ver com o assunto, pelo amor de Deus, porque o Bonovox é muito bem tratadinho, muito bem cuidadinho. Gente, vamos retomar esse assunto. Cultura, tá? O parágrafo 7º do artigo 225, ele falou o seguinte: ele vem naquele momento que a gente estava aí discutindo, que a gente estava brigando por conta das vaquejadas. Então, estava toda aquela manifestação na internet, nas redes sociais, na TV, pessoas se manifestando contra, dizendo que onde já se viu as vaquejadas, a gente já conversou sobre isso, né? Não confundam vaquejada com rodeio, por exemplo, tá? Só para ficar claro para vocês, na vaquejada, o objetivo, eles soltam o boi, né? E vem o cavaleiro. E ele tem que conseguir saltar do cavalo para cima do boi, segurar o boi pelo rabo e derrubar. O boi tem que cair ao mesmo tempo com as 4 patas para cima. Se ele conseguir esta ação, saltar do cavalo, pegar o rabo do boi, derrubar ele com as 4 patas para cima, ele pontua o máximo, tá? Então, este é o objetivo. O que acontece? Em muitas das vezes, nessa ação de derrubar o boi puxando ele pelo rabo, o rabo dele é deslocado, tá? O rabo dele se desprende da coluna cervical e, gente, não dá para colar, não tem cirurgia para reparar, não dá para colocar um gesso no rabo do bichinho e acaba que a única solução depois disso é sacrifício. Tá? Porque não dá para deixar o bichinho vivendo daquele jeito, ele vai sofrer o resto da vida, né? E não tem o que fazer, não tem uma solução para consertar ali, para arrumar o bichinho. Então, acabam tendo que sacrificar depois disso. Então, em meio a todas essas discussões, a toda essa confusão, muitas festas dessa que arrecadam milhões e milhões de dinheiros, tá? Muito mesmo.
essas festas estavam ameaçadas de ter que ser fechadas, de não poder acontecer, porque o povo estava se manifestando pedindo para que acabasse com isso. E a toque de caixa, muito rápido mesmo, esta emenda aparece na Constituição. Eu mesma não vi, não acompanhei esse processo de criação, votação e tudo mais. De repente a emenda aparece ali para tentar pôr um ponto final nessa história. Então, o que acontece? Atualmente, né, se te questionarem se utilizar um animal num evento esportivo é constitucional ou é inconstitucional, o que você vai responder? Pensa comigo. A pergunta é: utilizar um animal num evento esportivo é constitucional ou inconstitucional? A tua resposta vai ser: depende. Ai, professor, odeia essa palavra. Pois é, mas no direito muita coisa depende, né? Depende do quê? A Constituição diz pra gente que não vai ser considerado maus tratos desde que atenda a 2 requisitos. Que requisitos são esses? Ser reconhecido como patrimônio cultural e material. Então, esta festa que utiliza esse, né, não necessariamente uma festa, pode ser um evento, alguma coisa assim, que está utilizando animais, tem que ser reconhecido como cultura no Brasil. E quem no Brasil reconhece algo como cultura ou não cultura? IFAM, né? Então tem que ser reconhecido como cultura e, segundo requisito, tem que ter lei específica tratando do assunto para garantir que esses animais vão ter o melhor tratamento possível, tá? Então, não existe uma resposta pronta para dizer se utilização de animais em eventos esportivos é maus tratos ou não é maus tratos. Não tem essa resposta pronta. A Constituição disse: não vai ser maus tratos desde que a gente atenda esses 2 requisitos. Reconheça como cultura e tenha lei específica para tratar do assunto. Foi o suficiente para que as festas pudessem continuar existindo, né? Porque aí foram feitos processos dentro do IFAM para reconhecer essas festas como manifestações culturais e cada estado faz a sua lei própria, a sua lei específica para dizer de que forma essas leis, essas festas, esses eventos vão acontecer, tá? Então, essa foi a forma como a Constituição encontrou para tentar acabar com essa discussão, acabar com esse assunto aí relacionado a maus tratos ou não maus tratos dos animais em eventos esportivos. Mas aí deixo indagações aqui para vocês. E utilizar os animais para pesquisa científica? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? E esse vai ser o nosso exercício dessa semana, tá? Vocês vão fazer um texto de 1 página, tá? Para mim, dizendo qual é a opinião de vocês a respeito do assunto. Mas assim, não é só a opinião, professora, eu acho isso, isso, isso. Não, eu quero que você embase o que você está falando, tá? Busque entender, mas pelo amor de Jesus Cristinho, tu não me copia isso da internet porque eu vou passar trabalho por trabalho no Copy Spider, que é um programa antiplágio, tá? Então, se você tiver copiado, meu amigo, vai aparecer, tá? Eu vou colocar no Copy Spider e ele já vai apontar para mim, você não vai ter pontinho nenhum desse exercício, tá? Não custa nada você ler sobre o assunto e aí você opinar para mim, tá? Porque você também copiar algo pronto não vai expressar para mim qual que é a tua opinião. Eu quero saber a tua opinião. Eu só quero que você tenha embasamento do que você está falando. Então, vou dar um caminho aqui para vocês, por exemplo. Rio Grande do Sul tem lei própria falando sobre isso, tá? Existem estados que já falaram sobre o assunto. Se dá ou se não dá para utilizar animais para pesquisa científica, tá? Então, não quero que vocês copiem nada da internet, porque o Copy Spider vai me avisar se isso for feito. Eu quero que vocês opinem, mas opinem embasado, seja embasado em alguma lei que vocês encontrem, em algum livro, algum artigo, algum doutrinador falando do assunto, beleza?